Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição de Terra Meu Negócio. Eu sou Luciana Piotto, jornalista do Terra, e hoje o nosso programa tá especial, tá quentinho. A gente vai falar sobre o mercado de entretenimento adulto, um mercado que tem números impressionantes, que está mudando a forma como as pessoas se relacionam ali com prazer, com a intimidade e até com o autoconhecimento. Né? Então a gente tem aqui hoje duas convidadas muito especiais, empreendedoras. Eu gosto quando a bancada é toda feminina, mas para abrir já com números para vocês terem uma ideia e insights até, porque você que já empreende na área, já conhece, né, o potencial desse mercado, mas você que é de outras áreas pode de repente falar, olha, por que não me aventurar nessas áreas do mercado de entretenimento adulto, que inclusive é cercado de muitos tabus ainda, né? Para vocês terem uma ideia, um relatório da Allied Market Research estima que esse mercado atinge até 96,2 bilhões de dólares até 2032. Então, assim, está crescendo a passos largos e é para falar sobre essa aventura, né, de grandes números, de muito prazer, que eu recebo aqui hoje, duas maravilhosas que também estão atuando nesse mercado revolucionário, que é ela que eu já tive o prazer de conhecer no outro podcast aqui do Terra e que hoje traz um pouco mais da sua trajetória. Ela é educadora social, tem expertise em vibradores, ela é dona da Egalité Sex Shop, uma loja online que fundou junto com a sua mãe, né? Então é muito legal essa história, ela vai contar um pouco pra gente também como que é empreender com a mãe num negócio, né, de entretenimento adulto. Ela também dá mentorias, palestras, compartilha o seu conhecimento para quem quer entrar nesse mercado com o curso Prazer E-Commerce. Ela é a Luana Lumers, bem-vinda! Muito obrigada, que alegria estar aqui de novo contigo. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço, vamos nessa. Eu gosto porque você naturalmente já gosta de compartilhar sobre esse mercado, né? Sim. Então, assim, a gente tem um público aqui no Terra Meu Negócio que é de empreendedores, pessoas, assim, que estão muito afim de ter novas perspectivas de negócio e acho que você vai trazer muita coisa boa pra gente aqui hoje. Que legal. E para complementar a nossa convidada, que eu fiquei sabendo que, assim, é quase best da Luana, inclusive. Assim, ela se deu super bem. Descobri aqui, né, nos bastidores que ela se dão muito bem, ainda bem. Ela que é publicitária e sexóloga, palestrante, colunista da revista Boa Forma, empresária, um extenso currículo, né? Inclusive, fez uma transição de carreira e a gente também vai falar um pouco sobre isso aqui, né? Até ela se tornar empreendedora, né, nessa área de cosméticos, bem-estar, autocuidado. Ela que é dona, né, proprietária, fundadora de duas empresas, né, que é a It's Sophie e também a Love Plan. Cris Marcelo, bem-vinda! Ai, que delícia, prazer estar aqui. E uma felicidade encontrar a Lu aqui, né, porque realmente a gente é parceira nessa jornada. Sim, de tem os melhores parceiros, não tem jeito. Muito bom. Adoro. Bom, vamos começar então nesse mergulho que vocês fizeram, né? Acho que de certa forma as duas fizeram uma transição também, né? Você, Cris, que tinha 30 anos no mercado corporativo, né? Passou por Avon, Jequiti, Boticário, né? E aí, de repente, você resolveu empreender, e aí por que você escolheu esse mercado e o produto que você escolheu? Conta um pouco dessa largada pra gente recapitular aqui pra quem não te conhece. Foram 30 anos no mundo corporativo e no finalzinho eu já estava ficando bem doentinha. E eu tomei uma decisão por qualidade de vida. Qualidade Trabalhar de vida. com prazer, né? Tipo assim. Mas na verdade, de eu realmente pensar em alguma coisa que eu pudesse imprimir a minha marca, deixar meu legado, e tomei essa decisão de sair. E como você falou, eu vim de empresas de cosméticos, grandes empresas de cosméticos. Então o que eu sabia fazer era desenvolver produtos cosméticos e trabalhar com mulher. E eu comecei a estudar alguns nichos de mercado, e o mercado erótico ele me veio como uma oportunidade, porque quando a gente fala lá em 2011, né, ele era tão desafiador em relação a produto, linguagem, era uma coisa invasiva, era aquele olhar masculino para a sexualidade, o olhar do óbvio. Então eu falei, cara, ele é um mercado ainda tão... vulgar, né? Tão ruim. Era bem péssimo.
que eu falei, se eu der uma cara, uma identidade visual bacana e trouxer uma conversa que a gente não trabalhe só o erótico, mas a gente amplie esse repertório também para a saúde, eu já vou estar entregando para essa mulher que é a principal consumidora, desde então já era lá, 70% das mulheres eram as principais consumidoras. Eu falei, já estou entregando uma história diferente. Então, eu fiz todo um trabalho de pesquisa mesmo, né? A gente entrevistou mais de 3.500 mulheres. Eu pilotei vários modelos de negócios. A Sophie, ela foi nascendo aos poucos, né? Porque de 2011 que eu resolvi fazer o meu plano de negócios, até chegar em 2016, que foi quando eu lancei a marca própria, eu tive boutique sensual, eu fui conhecer o mercado mesmo, quais eram os gaps, o que essa mulherada, em que ponto, né, desse entendimento da sexualidade, dessa apropriação dela com esse corpo, em que momento que essa mulher estava. E aí, cada vez mais eu fui entendendo que o que eu sabia sobre sexualidade era muito raso e que eu tinha mais do que um negócio ali. Eu tinha um propósito, porque durante essa construção, eu fui vendo o quanto que a nossa construção sociocultural afastou essa mulher do prazer. Isso foi negado pra gente, né? A gente foi calada literalmente na cama. Então, a marca, ela surge em 2016, mas depois de muito estudo de pilotos de negócios, eu fiz reuniões domiciliares, tipo uma venda direta, né, no sistema Pariplan, como a Tupperware. Então, fui modelando até chegar realmente em 2016 com a marca própria, que trouxe uma identidade totalmente clean, totalmente minimalista, mas uma linguagem que não era invasiva, natural, como eu falo da sexualidade, como deveria ser, e que também permitisse que esses produtos fossem além da sex shop, porque no momento não era o lugar preferido de compra, mas era onde essa mulher encontrava. Então, a partir do momento que eu consegui construir essa linguagem mais minimalista, eu consegui levar a marca para outros territórios e comecei a explorar loja de lingerie, falar de saúde. Então, a Sophie, ela foi a primeira empresa no Brasil, em 2016, a fazer esse recorte no mercado erótico, com um olhar feminino para a jornada de autoconhecimento e prazer da mulher, e fundou o mercado de bem-estar sexual, porque aí sim a gente começou a estabelecer esse diálogo com o mercado, com a mulher, com os consumidores, e a gente vem nesse papel de amiga dessa mulher, da gente ajudar ela nessa construção, e no meio do caminho a gente encontra pessoas como a Lu, com o mesmo discurso, né, que vem também dar que sustenta isso que a gente vai falando. Né? Era isso que eu ia dizer. Quando eu comecei no mercado, a gente começou na mesma época, 2011 também. Quando a gente começou, eu e a mãe, as marcas que a gente encontrava de produtos para trabalhar, não tinha uma marca com um visual diferenciado como a Sophie. Então a gente encontrava realmente essa linguagem mais vulgar, os produtos com um nome apelativo, inadequado de certa forma. Não que não seja interessante, que não possa ter público para isso. Mas na honestidade, eu não vou falar marcas, mas assim, eu não quero vender um negócio que o nome é Xana não sei o quê. Eu quero trabalhar a sexualidade de uma forma com naturalidade, que eu possa mostrar esse produto para outros ambientes, porque para mim a sexualidade, ela é algo natural. Então, realmente, a Sophie é a primeira marca que tem uma embalagem e que tem um posicionamento que não é apelativo, que não é vulgar, que não é feio esteticamente. Então, a gente começou, eu e minha mãe, em 2011, e era essa batalha também, tentar entender que produtos a gente vai trabalhar e como é que a gente consegue conversar, né, com o público. Então, porque naquele momento a gente tinha um discurso e não tinha um produto que era adequado ao nosso discurso. Então, eu fiz muito tempo curadoria para ter minha loja própria e tal, e era bastante desafiador. Sim, exatamente. E aí, expliquem um pouco do que é o produto, o carro-chefe, né? Ou a esteira de produtos que vocês trabalham, né? Nas marcas. Na Sophie, até para a gente sustentar o nosso discurso, a gente não tem produto só de 4 paredes, que a gente chama 4 paredes, né? Para as brincadeiras. Mas a gente também tem produtos de autocuidado, que é produto de banho, geleia, sabonete,
porque eu falo, o banho é o momento mais íntimo que a gente tem com a gente mesmo. Então a gente incentiva essa mulher, se toca, né? Passa uma coisa cheirosa, se permita sentir como que você gosta, qual que é o movimento, a pressão, porque eu não posso levar o outro pro meu prazer se eu não tiver entendimento disso, né? Então, a parte de autocuidado, eu tenho produtos de bumbum, esfoliante, creme, tem uma linha completa até pros pés. E aí, no 4 paredes, o carro-chefe é o lubrificante. Maravilhoso, né? gente. Nosso lubrificante é um produto de saúde, é testado dermato, gineco, a gente tem todo o cuidado com esse produto que vai na mucosa, e o nosso excitante de jambu também, que eles ficam brigando ali o primeiro e o segundo lugar. Treme, 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 eu lembrei dessa E é uma música tremida agora. gostosa, Dona Onete sabe tudo. A gente fala excitante, obviamente, né? Não existe produto que aumente a libido, essa coisa toda, mas o jambu, ele tem uma propriedade, até quando a gente come, né? Ele em contato com a mucosa, ele traz uma percepção diferente para a mucosa. Então, no caso da região íntima, começa realmente tem uns puxos, ele esquenta, ele dá uma vibradinha. Então, não é que vai aumentar a libido, mas é o momento que você fala, nossa, meu clit tá vivo. Porque a tua energia, assim, você se volta para aquilo e fala assim, o negócio tá funcionando. Ele aumenta muito a sensibilidade, exato, é muito bom. Muito, Então, são os 2 produtos, assim, carro-chefes, mas a gente tem caldas também beijáveis, comestíveis, na verdade, que são caldas feitas por uma indústria alimentícia, então são comestíveis. E é toda uma experiência, corpo. assim, essa esteira, então, ela tem uma experiência multissensorial, na maior Isso, parte, sempre. né? Que é ali a percepção no tato, o aroma também. Até pra gente trazer assim, a gente é muito óbvio no sexo. Então, a gente fala muito da gente aprender a tirar o sexo, esse prazer da genitalidade. Você explorar o corpo de outra forma. Então, por exemplo, as caldas, elas esquentam, elas esfriam, elas têm sabores. Elas são ótimas para você explorar esse corpo, para você mapear eroticamente esse corpo. Sim. Porque o prazer, ele vai além da genitalidade. E quando a gente está, principalmente num relacionamento de mais tempo, a gente sabe exatamente qual é o roteiro. Você vai ficar assim desse lado, aí você vai virar desse lado, vai dar 2 pulinhos e ai, gozei. Bem... A gente tem que criar outras formas de estimular o corpo, né? Na Egalité, quando a gente começou, né, eu e minha mãe, a gente abriu uma loja justamente para a gente conseguir atender esse público feminino, porque, como a Cris falou, a gente sempre foi negada em relação ao prazer, tanto de conhecimento quanto informação de anatomia. Então, a maioria das mulheres nunca viu o clitóris, não conhece o clitóris, ele foi retirado dos livros de medicina. Só que quando a gente começou a trabalhar nesse ramo, a gente não sabia nada sobre sex shop. Então, a gente tinha essa visão mais antiga, mais tradicional, digamos assim, de certa forma. Então, a gente achava, o que vende? A nossa primeira compra, né? Todo mundo que começa a empreender nesse negócio sem conhecimento, acaba fazendo uma compra muito errada. E isso prejudica o negócio, porque prejudica o fluxo de caixa, tudo mais. Então, a gente achava que, o que vende em sex shop? Em 2011 era pinto de borracha, algema, bolinha, e bolinha, aquelas bolinhas, aquelas cápsulas que são crime. Horrível. Então, assim, a nossa esteira de produtos antigamente, ela não tinha nada a ver com o que a gente queria trabalhar, porque realmente o mercado era muito deficiente de opções legais, de cosméticos bons, de trabalhar a autoestima e o autoconhecimento. Porque se a gente volta para a história das sex shops, a primeira foi criada na Alemanha para trazer bem-estar para o casal. Então, o mercado brasileiro, ele demorou, né, para engrenar, né, demorou para surgirem marcas legais, demorou para a gente ter essa mudança. Então, hoje, a gente trabalha na Egalité nessa mesma pegada que a Cris falou. Desde produtos para a gente conseguir tomar um banho gostoso, um esfoliante para a região íntima, porque às vezes a gente se depila, fica cheio de bolinha, uma desgraça. Até lubrificante íntimo. O nosso lubrificante íntimo mais vendido, inclusive, é o da Sophie. Olha ela. É pior que é mesmo, gente. É muito bom, é maravilhoso, é o meu favorito. Qual é o diferencial, gente, desse lubrificante? O diferencial é a composição. Exato. É porque quando a gente trabalha um produto com uma composição bacana, adequada, ele tem aloe vera na composição. Ele é um lubrificante à base de água, só que ele ajuda a hidratar também. Eu tô deixando ela falar, tá? Ele ajuda a hidratar também. Então, tem muita gente que pode estar ouvindo agora, que mesmo que não queira trabalhar nesse negócio, que pensa assim, eu não preciso de lubrificante, eu já tenho uma lubrificação show.
Para com isso. Experimente um lubrificante, você vai ver a sua relação mudar. Com camisinha dá muita diferença. Se você tá climatério, entrando na menopausa, dá mudança de hormônio, né? Dá muita diferença usar um bom lubrificante que tem uma hidratação legal. A embalagem dele é bonito. Tu botar na mesa de cabeceira, ninguém vai dizer que aquilo ali é um produto para sexo. É porque ele tem um apelo bonito. Então, e fora a textura, é uma textura grossinha, rende, porque tem lubrificante no mercado que às vezes a gente passa, bem, né? Passa e o negócio já seca. Ou às vezes você vai naquele lubrificantezinho de farmácia, xoxo capenga, ele também seca muito rápido, ele não lubrifica legal. Então, hoje em dia na Egalité, a gente consegue trabalhar essa esteira de produtos para realmente criar um momento preliminar, o beijo, e daí a gente vai, né, para 4 paredes. Acho bem legal. Contrata ela, Cris. Você vai... Não, maravilhosa. Eu deixei ela falar, porque é bom você escutar outra pessoa falando, demais, né, do teu produto. Mas ele é incrível justamente por isso, porque a gente teve um cuidado no desenvolvimento da fórmula e é, assim, uma coisa, acho que é importante a gente falar, e que a Lu começou a citar, né? Como ainda usar um lubrificante é tabu. Sim, muito. O lubrificante é um tabu. E ele não só ajuda nesses momentos de queda hormonal, né? Mas ele também ajuda, por exemplo, o nosso ciclo de resposta sexual é totalmente diferente do homem, em termos de timing. A gente demora mesmo pra gente entrar na brincadeira. Então, se você tá com um lubrificante ali, você já tá mais molhada, isso relaxa a gente. E ajuda na excitação. Ajuda na própria lubrificação natural. Então, ele é um facilitador de todas as formas. Eu sou uma mulher menopausada, em tratamento de câncer, então assim, eu tive atrofia vaginal, ele é o meu produto de cabeceira. E assim, gente, toda vez que vocês compram um vibrador e não compram um lubrificante, uma fada chora, tá? Porque assim... uma fada chora é ótimo. A pessoa vai usar o quê? No seco? Sim, né? Então assim, ele é muito diferente. Eu já fui essa pessoa, mesmo sendo dona de sex shop, não preciso, né? O jovem, ele tem uma ideia errada. E aí, depois que você começa a usar lubrificante, a tua vida vai pra frente, as coisas mudam. Por causa da associação mesmo. Associam o lubrificante a ter algum problema, e não é, né? Joia. Você, Lu, comentou agora das compras erradas, e eu lembro que a última conversa que eu tive com você traz justamente isso do começo do seu negócio. Sim. Você comprou um estoque que foi um estoque que deu ruim, que você não conseguiu fazer ele rodar, né? Então eu queria trazer um pouco dessa perspectiva de início, de como foi o início de vocês, né? Essas coisas que dão errado, que hoje é muito, nossa, ver o close e não ver corre, né? Tem uma saída na entrevista, que legal, todo mundo muito próspero, mas como é que foram as dificuldades iniciais? E aí, a partir delas, que dicas vocês dão para quem quer se aventurar também nesse mercado para não errar? Perfeito. Ou minimizar os erros, né? Porque errar faz parte também do processo, faz né? parte do processo. Quando a gente começou em 2011, a gente vinha de uma condição financeira muito difícil, eu e minha mãe. Minha mãe se separou do meu pai, a gente ficou sem grana. Esse é o resumo da história. E a gente abriu um negócio para ter uma fonte de renda, para ter um sustento ali. Então, comprar um estoque errado não era só prejudicar uma empresa que poderia ter quebrado, né? A gente sabe que no Brasil a maioria das empresas quebra antes de fechar 3 anos. Poderia muito bem ter prejudicado ali a nossa própria vida, que a gente estava dependendo daquele negócio dar certo para a gente conseguir ter uma sobrevivência ali, um sustento. Né? É complicado quando a gente abre uma empresa nessas condições, mas é a realidade da maioria. Você abre, não porque você, eu amo empreender. Não, a gente precisa de ganhar dinheiro. No final do dia, todo mundo precisa que o seu negócio funcione bem. Então, a gente comprou esse estoque muito errado e a gente demorou a perceber que estava errado. No nicho de sex shop, especificamente, você tem que ter bons fornecedores e experimentar os produtos e entender qual vai ser o seu público. Se o seu público não é a galera do mais explícito, do mais erótico, você tem que ter produtos que se alinhem a isso. Então, conhecer o seu público, a sua persona, experimentar os produtos foram diferenças, assim, muito gritantes. Porque no início, né, lembra, pobrinha, sem dinheiro, não tinha como ficar abrindo produto para eu experimentar. Mas, ao mesmo tempo, ele é um nicho muito específico. Então, se você não experimenta, você não sabe vender. E aí, também, outra coisa que fez muita diferença no meu negócio foi buscar conhecimento, que na época era muito difícil de conseguir, porque... Em 2011, não tinha um tutorial no YouTube para me ajudar. E eu comecei a produção de conteúdo no YouTube por conta disso. Eu tenho um canal, né, que tem o meu mesmo nome, a Luana Lumertz. Porque eu pensava assim,
Se ninguém sabe para que funciona esse gel e não sabe onde vai passar, por que ela vai querer comprar? Se ela não sabe nem o benefício. E aí eu comecei os meus vídeos assim, era um videozinho, uma câmera lá, uma câmera e um sonho, e eu Hoje falava. já não poderia falar mais nada. Hã? Hoje eu já não poderia falar mais nada. Várias restrições, tá bem complicado trabalhar com sexualidade em redes sociais, mas o YouTube começou exatamente assim, eu comecei falando, olha gente, esse gel aqui, ele te traz esse benefício, então aumenta a tua sensibilidade, vai te proporcionar mais prazer, passa 10 minutinhos antes de transar, passa no clitóris, é assim, assim, assado e bora pra frente. Porque eu imaginava aquela mesma associação, tipo, igual pasta de dente. Quanto mais gente escovar os dentes, mais gente vai comprar. Porque era um mercado que ainda estava muito sem uma profissionalização. Né? Ele não era muito profissional. É. E aí, o que eu poderia recomendar é, gente, o ET Bilu, busquem conhecimento. A gente tem aí o curso Prazer E-Commerce justamente para essas empreendedoras que estão querendo abrir uma sex shop, não faz a menor ideia, tem consultoria também. Então, a gente acaba acolhendo esses empreendedores porque é um nicho muito desafiador. Se tu escolheu vender sex shop, seja por um propósito de trabalhar com a sexualidade, se prepara que é muito mais difícil do que vender morango do amor, por exemplo. E eu acho que você trouxe bons exemplos, né, de como se preparar. E aí você fala de conheça o seu público. Aí você tá começando e você não sabe nem quem que é o público. Então, talvez o passo antes, que você também citou, mas só colocando na ordem os passos, seja você conhecer os produtos, talvez. Sim. E aí pensar dentro dessa gama de produtos. Vai ter um público que vai gostar mais disso, um público que vai gostar mais daquilo. Qual que é o público com qual eu quero? Você vai escolher o público, talvez, né? Eu sugiro exato. ou escolher o público no início, ou você vai testando o que funciona. Eu tive uma mentorada que ela escolheu o público. Todo mundo quer um nicho, quer uma galera que compre high ticket, né? Todo mundo, eu quero um cliente que gaste muito. Às vezes não é o teu público. E aí ela era uma menina super jovem, fazia faculdade, e aí começou que o quê? Vendeu muito para universitário. Universitário, às vezes, é quebrado, não vai comprar um vibrador de 600 reais. Não vai comprar um vibrador de 600 reais. Então, ela começou a trabalhar produtos que tinham qualidade, mas que tinham um melhor custo-benefício. Então, ela mudou o público dela, a partir dessa experiência, né? Então, acredito que funciona assim, você ou definir antes e nichar, fazer a sua comunicação focada neles e trabalhar com produtos focados para acertar esse público que você quer, ou perceber que público que você também se identifica. Dentro desse mercado, além dessa questão da divisão por ticket, né, de quanto que gasta por compra, quais são os outros exemplos que você tem de público, né? Tipo, variáveis de público dentro desse mercado de entretenimento adulto? Infinito. Pode ser fetiche, BDSM, pode ser público 60 pode ser mais. madura, mulher madura, pode ser o público mais jovem. Assim, são diversos. Pode especificar dentro desse BDSM algum tipo de prática, entendeu? Dá pra você ir fazendo os recortes. Você pode focar, tem lojas que focam muito mais em casados, lojas que focam mais em solteiros, lojas especiais para gays, lojas especiais para LGBTQIAPN+. Tem uma amiga que tem uma loja específica para lésbicas, então assim, cada pessoa, você tem muitas possibilidades. Geralmente acaba partindo daquilo que você tem mais intimidade, né, para você formar o seu negócio, e também os recursos que você tem de experiência, de pilotar, de você fazer teste. Eu parti, como eu vim do mundo corporativo e eu era executiva, né, das empresas, eu vim de uma história um pouco diferente, porque eu comecei o meu negócio com dinheiro. Só que as minhas referências eram referências de mundo corporativo. Então, em 2013, quando eu fiz o meu primeiro site, que não era e-commerce, eu paguei 20 mil reais. Até hoje eu não me conformo. Eu sofri com isso também. Eu também caí no mesmo golpe. 20 mil reais. Também paguei. E aí, por exemplo, eu fazia uma reunião com você num café. Não tinha escritório ainda. Eu ia lá e eu pagava o seu café. Aí eu pagava. E aí eu falei, gente, acorda. Então eu tive que fazer um detox da minha experiência de 30 anos, porque era uma experiência totalmente diferente, né? E perdi muito dinheiro no começo. Mas o que eu acho importante, e a Lu, acho que ela falou a ordem, né, de como ela foi construindo as coisas, mas eu sou uma pessoa de planejamento estratégico. Então,
nós começamos, eu e meu filho, né, que era meu sócio, e a gente começou, era eu e ele, e eu tinha planejamento estratégico. Mas esse planejamento estratégico, ele foi construído a partir de pilotos e testes. Então, eu comecei antes de qualquer coisa fazendo testes, né, conhecendo o que era esse mercado. Então, eu fiz reuniões, eu fiz tive boutique sensual por 3 anos, ali no Jardim Marajoara, que era onde a gente mora. Então, eu fui experimentando o mercado, escutando esse mercado, e aí eu falei, tá bom, 2015, eu falei, fecha tudo, agora eu tenho informação suficiente para eu construir a minha marca. Então, eu passei 2015 inteiro desenhando essa marca, a linguagem, nome, identidade visual e desenvolvimento dos produtos até lançar em 2016. Então, a primeira, assim, ó, o que é muito importante para mim, que me ajudou muito, conhecimento. A gente tem que ir atrás de conhecimento, não é só conhecimento do mercado, modelos, né? E também a gente se preparar. Eu fui fazer uma pós em educação sexual justamente para eu estar preparada para esse mercado, né? Como é que eu vou ser uma pessoa referência se eu não tiver, no mínimo, uma credencial? Eu preciso disso. Então, eu também me preparei. Então, essa preparação, né? Faz muita diferença. Estudo faz muita diferença. Você estudar Depois, não ter medo de fazer teste. Eu acho que quando a gente vai investir num negócio novo, a gente não tem medo de fazer teste, como a Lu falou. Ah, tá bom, eu pensei aqui, mas a gente tá testando, não tá bom, a gente vira, porque não tem burocracia, né? A gente rapidinho, a gente se ajeita de novo. E aí, eu estudo, o velho é uma desgraça, né? Menopausa, a cabeça já tá falhando. O estudo, o piloto e o planejamento estratégico. O planejamento estratégico sempre pensando nele como uma ferramenta gerencial, que não é estanque e que a gente está sempre revisitando, porque o mercado não para. Então, a gente sempre revisita, mas é sempre um norte. A gente precisa desse norte para o negócio. Agora, errei um monte. Então, por exemplo, eu, das minhas vidas passadas, eu fui expert em desenvolvimento de fragrâncias. Eu amo desenvolver fragrâncias. O cheiro dos produtos, gente, os meus cheiros são ideia. maravilhosos, são exclusivos da Sophie. Então, logo lá no começo, eu resolvi fazer 3 perfumes. A história linda, uma coleção que cada um representava um tipo de mulher e na embalagem tinha essa mulher representada numa poesia e o cheiro tinha a ver com esse tipo de mulher. Então, tinha a mulher mais casual, a mulher mais erótica mesmo, né, mais poderosa, e tinha a mais romântica. Então, cada um tinha um cheirinho. Essas fragrâncias foram exclusivas, desenhadas para a Sophie, as direções olfativas novas, né, inspiradas em produtos internacionais. Mas eram perfumões de 18% de concentração, perfume caro. Então, conceitualmente, perfume tem a ver com sensualidade, tem a ver com esse território. Mas quem que vai buscar um perfumão? Porque aí, para ter esse perfumão, você tem que cobrar por esse perfumão numa sex shop, numa loja de lingerie. Deveria ser uma linha premium depois, lançada no futuro. Depois então, já, até né, tem hoje a escala. A gente tem o pessoal que fala assim, não vai voltar as fragrâncias, tal. Mas assim, a gente demorou pra gente exaurir o nosso estoque de fragrâncias. Justamente foi um erro estratégico, né? Eu tive, a minha visão foi até um ponto, mas assim, esqueceu totalmente que o canal não era adequado para ter aqueles perfumões. Então a gente erra, a gente tem muita dificuldade, como ela falou, com o próprio tema, né? Então, falar sobre sexo, falar sobre sexualidade é tabu. As pessoas, a gente fala de sexualidade e associa sexo, né? Quando sexualidade vai muito além do que só o ato. E a gente tem muita dificuldade da gente levar isso de uma forma mais azeitada, sabe? Que seja sem um olhar enviesado, a gente vê muitas marcas que trabalham justamente nesse lugar mais apelativo, no lugar do humor, né? Mas quando eu entrei no mercado, eu falei, se eu continuar aqui nesse território, eu não estou oferecendo nada de novo para o mercado. Então, a gente realmente quis subir a régua e falar sobre saúde. Então, essa a proposta e também, ao mesmo tempo, é o nosso contra-cheque, é onde a gente tem o desafio, porque mudar comportamento é a coisa mais difícil. E o nosso mercado já aprendeu com esse mercado erótico, da forma como ele foi construído. Então, você construir uma outra história, a gente não nasceu sem isso aqui,
né? Então, e a gente já nasceu com o ranço disso daqui. Uhum. Então, às vezes, até eu falo assim, eu faço testes ainda hoje. Ah, com o que você trabalha? Eu falo assim, eu trabalho na área com produto erótico. E aí, é totalmente diferente falar eu trabalho com produtos de bem-estar sexual e falar com produto erótico. Você fala produto erótico, a pessoa já te olha diferente e, assim, muitas vezes, claramente... né? Exato. Estigma, E, na verdade, tanto um quanto o outro, porque é esse o território, né? E faz parte o erótico, né? Da sexualidade. Ele é importante. Esses produtos são importantes recursos de você realmente explorar esse corpo, de você driblar a mesmice da relação, de você se autoconhecer. Ele tem muito... o papel desses produtos, eles são super importantes. Sim. Agora, Cris, você traz um pilar diferente aí, que você falou do estudo, né? Você falou do planejamento. Teste. E o diferente é o teste, que é o piloto, que também é bem específico para você que queria desenvolver o seu próprio produto, né? Diferente de quem vai, de repente, revender, vai fazer uma curadoria, você não tem que, tipo, pilotar, né? Mas eu queria entender como é que foi a busca por fornecedores. E isso acho que é incomum para as duas, né? Se você vai revender produtos, você tem que buscar parceiros e, no seu caso, vai desenvolver um produto que você já tem o conhecimento de um mercado cosmético, mas você vai precisar de uma farmacêutica, de um químico, alguém para desenvolver com você. Então, como é que foram os desafios para essa busca aí dos parceiros comerciais, dos fornecedores dos produtos de vocês? Como eu vim do mercado de cosméticos, eu tive uma facilidade nesse sentido, porque eu já tinha contato através das outras empresas de grandes fornecedores, e esses grandes fornecedores mesmos acabaram me indicando para outros fornecedores que, obviamente, trabalhassem com pequenas quantidades, né, que tivesse um mínimo de compra inicial que fosse mais baixo. Então, eu tive a rede de relacionamento, é importante a gente falar, né, a rede de relacionamento, a Sophie sobreviveu muitos anos pela rede de relacionamento. Até hoje eu tenho gente que fala assim, cara, eu trabalho para você até de graça, tá tudo certo. Isso é muito... É difícil, né, de conseguir. Isso é muito importante, porque eu criei, realmente, o meu networking, ele é um networking poderoso, porque são de empresas poderosas. E eu sempre cultivei isso, né? Então, isso, para mim, foi um facilitador. E aí, obviamente, hoje, por exemplo, no começo eu tinha uma fábrica que basicamente fazia tudo pra gente. Hoje nós temos 5 fábricas e eu já consigo dividir os meus produtos em fábricas que são específicas para aqueles produtos. Então, por exemplo, produto que vai em mucosa é uma fábrica, produto que é autocuidado é outra fábrica, sensorial, outra fábrica, alimentício, outra fábrica. Então, hoje a gente tem 5 fábricas trabalhando com a Sophie, e é uma forma também, a gente que é dono de marca, terceirista, né, a gente não é dono da fábrica, é uma forma também, quando a gente dilui o nosso produto entre, né, fornecedores, é uma forma também da gente não ficar refém de um único e também não ficar refém de custos, de preços, porque a gente começa a aprender mais, né, lidando com tudo isso, e você tem alternativas. Então, isso é uma dica importante para quem é fabricante, para quem quer entrar no mercado fazendo a marca própria, né, é valioso isso, né? Sim. Muito bom, quer dizer, então cuide do seu networking, se você está no corporativo, né, pense em possibilidades, se você pensa em empreender em algum momento da sua vida, de ir cultivando isso, e aí você cultivou e depois você conseguiu também cuidar dele no pós, né, já nesse outro momento. Meu financeiro é ex-avoniano, como eu, até hoje. O Edson é ele que fala pra ele, eu amo, eu tava falando com ele no táxi, eu vindo pra cá, o Edson fala, ele é que fala pra ele, fala, cara, pra você eu trabalho de graça. Que maravilha. Eu tô com você. E ele trabalhou muito tempo de graça, porque o começo da Sophie, quem estava ali comigo era... O de graça que é um investimento. Ele investiu, apostou junto, tá né? Comigo, apostou junto e se deu bem, né? Se deu bem. Fala da sua experiência com essa parte de fornecedores. Para encontrar fornecedores, assim, como eu era do Rio Grande do Sul antes, né? Eu e Mames, então lá as coisas demoram muito mais para chegar do que aqui em São Paulo. Então a gente não tem tanto acesso. E aí já era difícil ter informação pela internet e presencialmente muito menos, porque as coisas não chegam lá. Então a gente conhecia alguns fornecedores, mas essa minha primeira compra, que eu sempre falo, né, a primeira compra super errada, eu comprei de um fornecedor
péssimo. E eu não sabia que era péssimo porque eu não tinha experiência no mercado. E eu também não tinha grana para ficar experimentando o produto. Aí não vendia. Beleza. Aí um dia a gente resolveu experimentar. E a gente, nossa, é uma porcaria. Gosto, gel beijável com gosto de remédio. Eca. Lubrificante ruim, embalagem ruim. Enfim, fora as outras coisas que não tinha nada a ver com o nosso nicho, né? Tipo algema e tal. Então, a gente demorou até conhecer os fornecedores. A gente foi remando de 2011 até 2015. A gente, não, vamos a São Paulo, vamos na maior feira erótica, então vamos na Intime Expo, vamos conhecer as pessoas, vamos conhecer os fornecedores. Legal. E aí, a gente mudou completamente a nossa visão, começamos a experimentar as coisas, conhecer outros fornecedores. E aí, fomos também fazendo bons relacionamentos, né? A gente encontra fornecedores que são incríveis, e vai experimentando os produtos, vai vendo o que se adequa no nosso nicho ou não. Mas é a dúvida mais comum. Quem quer abrir uma sex shop, qual que é o melhor fornecedor? Onde que eu acho fornecedor? Porque a pessoa, ela joga lá no Mercado Livre, kit revenda sex shop. Olha, só vem bomba. Não recomendo. Não recomendo, só vem bomba. É um refúgio. Então, assim, ou visite a feira, né? A feira erótica, né? Que é uma feira totalmente focada em business. Exato. Então, a gente tá lá para passar conhecimento, para mostrar produto. Ou então, né? Fazendo novamente o jabá, ou compra o Prazer E-Commerce, que lá a gente tem a PDF, todos os fornecedores lá, todo mundo que a gente indica, contato, tem Sophie também, a gente indica, porque é isso, tem muita furada. Então, tem gente tem ainda marca fundo de quintal, que não tem o certificado necessário para o lubrificante. Isso é muito importante, sempre olhar se tem o registro na Anvisa, né? Na Anvisa, né? Ainda mais produto que vai em mucosa. Então, prestar atenção em formulação. Assim, a gente sabe que é um aprendizado, que a gente bate muito a cabeça, mas as redes hoje, a gente tem acesso tão mais fácil a tudo. Facilita, hoje em né? dia, para quem quer abrir sex shop, para quem quer entrar nesse mercado. Coloca ali Utiliza muito mais fácil. Quais são as principais... Você tem outros recursos hoje, né? Sim. Quando a gente entrou, foi na raça mesmo. Era desmatando, assim, ó. Tipo, exato, onde é que estamos. E falando sobre início, a Cris citou que ela gastou R$20 mil para fazer o site. Vocês conseguem mensurar hoje o valor inicial de investimento que vocês colocaram no negócio de vocês? E aí, quanto tempo depois levou para você começar a ter lucro, né? Desse investimento, esse retorno chegou? E a gente, a Sophie, eu investi 150 mil, porque eu tinha que fazer a linha de produtos, né? Mas a gente se autopagou em um ano. Isso é muito difícil. Nossa, que sucesso! Chique. Mas porque a gente fez uma parceria com uma marca de lingerie muito grande. Hoje eles têm 100 lojas em todos os melhores shoppings do Brasil. Chique. Então, eu lancei a marca em outubro de 2016 na feira. Foi um flop. Porque a minha marca não tinha nada a ver com o que tinha na feira. Era muito diferente. Eu saí de lá muito frustrada, mas aí eu entendi, eu falei, o mercado erótico não está preparado para minha conversa. E foi aí que eu falei, vou olhar para outro... E aí eu comecei a acessar a loja de lingerie. Em janeiro eu já estava na mesa com essa marca e é minha parceira até hoje, desde 2017. Então, eu me autopaguei porque o maior investimento realmente foi no desenvolvimento de produto, e quando eles colocaram o pedido, eles compraram todo o meu estoque. Nossa, e como é que faz uma parceria dessas, assim? Você já estava no seu networking mesmo? Você teve cara de pau bater na porta? No caso dessa marca em específico, eu falo que foi mãozinha de Deus mesmo, porque foi assim, marca.com.br. Foi assim, no mesmo dia, apresentei minha marca, no mesmo dia eu recebi uma mensagem delas, queremos te conhecer. E aí a gente tem até hoje a parceria. Até o ano passado eram os meus produtos que estavam na loja. O ano passado eles fizeram uma mudança para marca própria. E o mais legal, eles não me tiraram do jogo. Eu continuo fabricando a marca própria, né, com a Sofia ali atrasinha da marca, e que eu achei muito incrível, porque não teve um bypass que eles poderiam fazer. Tantos anos que a gente já está junto, já aprenderam. Mas eles, a gente continua fazendo a produção deles, e por esse cuidado que a gente tem, por esse olhar que a gente tem
para o mercado de uma forma diferente. Eu sou muito ligada em tendências. Isso é escola de cosméticos, né, gente? Trabalhar num boticário que você tem pesquisa. Ai, tô com dor aqui, pesquisa. Ai, pesquisa. Tudo a gente pesquisava, né? Então, eu tive uma experiência muito forte nesse sentido, né? E aí eles reconhecem isso. Então, pra gente é o nosso parceiro. Sensacional. A gente começou no mesmo golpe dos 20 mil no site, né? Aqui, ó. Mesmo golpe de... porque na época não tinha e-commerce fácil. Sim. E, inclusive, eu não sei se tu passou por isso, mas ninguém queria desenvolver um site de e-commerce de sex shop. Os desenvolvedores falavam, não, tipo, eu não quero associar minha marca, minha empresa com sex shop. Então, na época... Não transa, né? O desenvolvedor não transa. Então, na época, eu contratei o marido de uma das diretoras da ABM, né? Que é a Associação Brasileira das Empresas do Mercado Erótico. E aí, porque ele já desenvolvia outros sites. O João faleceu. E aí, ele faleceu, gente. Eita. Então, ele, junto com o meu site... Coitado. Já. E aí, fiquei sem site, gente. Então, assim, e eu não tinha mais desenvolvedor. Não é que eu fiquei sem site, né? Ai, que horror, injusto falar isso. Não é que eu fiquei sem site, mas eu não tinha outro desenvolvedor e pegar os códigos e não sei o quê. Então, foi toda uma... a gente tava lá quando era mato mesmo. A gente fala isso, né? A gente tava no facão. A gente tava lá E aí, esse foi o maior gasto. E depois, todo o resto de dinheiro que a gente tinha foi estoque também. Uma compra péssima. E assim, eu não vou dizer nem a gente se pagou em 1 ano. A gente se humilhou nos primeiros 3. Então, assim, não foi assim, a gente se pagou. Não acontece, a gente. A minha experiência é um case não é muito raro. Geralmente, mesmo. assim, um plano de negócios a gente tem até um número cabalístico de que em 7 anos você tem, você tem o seu. É que a parceria realmente foi além de toda a qualidade do planejamento, etc. Se viveu 7 anos, bata palmas. Porque é isso, a maioria das empresas hoje que estão mais consolidadas surgiram no início da pandemia, que foi quando a gente teve esse boom mesmo do mercado erótico. E aí tem marcas que falam assim, nada contra, gente, não há nenhum hate específico, mas se levar pro coração, tudo bem também. Mas tem gente que chegou no início da pandemia e fala, não, porque a gente mudou o mercado. Amores, gente, não. A gente em 2011... A César o que é de César, né? A gente já tava ali. E teve gente que chegou muito antes do que eu. Quando eu cheguei no mercado, tinha empresas que já estavam há 10 anos. Fazendo um trabalho diferente, foram se atualizando também. Então, a gente aprendeu. Eu aprendi com muita gente. Assim, inclusive, eu falo assim, a Sophie, ela foi um divisor de águas nesse mercado. E é real isso. A partir da Sophie, não só as empresas do nosso mercado, elas se movimentaram para se atualizar em relação à linguagem, a tudo isso, né? Tentaram dar uma... poucas marcas que já tinham uma linguagem não tão horrorosa. E não só isso, o mercado de cosméticos também. Você vê boticários se movimentando nesse sentido, né? Você vê as farmas, a farma de Pucimed, porque esse produto, tipo, quando a gente fala de lubrificante, o lubrificante ainda na farmácia, ele tá junto lá com o espaço de homem, como se só homem fosse... Feio, tivesse direito, direito de comprar junto ali com o preservativo. Que a crise é estética, né? Não tem um espaço da mulher, não tem esse espaço de bem-estar sexual. Então, quando a gente começou a movimentar, a Farma também se movimentou. Tipo assim, que é esse monte de empresinha titica que tá movimentando o mercado, falando com a mulherada de bem-estar sexual? E eles percebem também o retorno financeiro. Então, todo mundo quer a sua fatia, né? Grandes e-commerces que vendem moda, que vendem calçado, também querem a sua fatia. Então, para nós foi assim, a gente gastou muita grana nesse início, um dinheiro que a gente nem tinha. E remamos. A gente começou a ter retorno em 2015. Porque a gente começou a fazer muita palestra, chá de lingerie, feira de rua. Gente, eu fiz mais de 100 chás de lingerie, mostrando o produto, explicando. E aí as pessoas começaram, isso aqui pode melhorar meu relacionamento. Isso aqui pode fazer eu conseguir chegar ao orgasmo, que eu nunca tive. Legal. Então, a gente foi abrindo essas portas, né? E aí, a partir disso, que a gente começou a ter um retorno ali mais interessante. A pandemia, eu acho que foi... A pandemia, ela foi, eu acho que ela levou essa conversa, ela antecipou uns 10 anos de conversa sobre sexualidade. Porque
as pessoas estavam dentro das suas casas, elas tinham que se resolver, às vezes com uma pessoa que estava namorando à distância. Um surto de tesão. Eu achei que a gente não ia vender mais nada, porque o nosso produto, ele é supérfluo, né? Nós crescemos 50% na pandemia. Surreal. Não, a gente foi para 300%, o faturamento aumentou, explosão. Eu achei que ninguém ia comprar, mas não, é isso que tu falou, as pessoas estavam em casa. Sim, era um entretenimento, tinham que se resolver, e foi muito bacana. E no período da pandemia, eu tive mais de 2 milhões de reais de mídia espontânea. Nossa. Porque a gente já vinha construindo essa história sobre bem-estar sexual, então a gente já ficou em evidência. Eu fui parar na Forbes 2 vezes nesse período. Então, assim, a gente falou com todos os veículos. Foi realmente, assim, a pandemia para a sexualidade, ela deu um empurrão, sabe, de conversa. Porque a gente nunca falou tanto hoje na mídia sobre libido, menopausa, masturbação, vibrador. Hoje em dia as famosas estão assumindo que tem vibrador. Tem famosas que têm linhas de vibradores. Então é muito mais fácil. E numa época que a gente fala tanto para os negócios de forma geral da importância da narrativa, da presença digital, de você influenciar o seu consumidor, seja você mesmo, seja contratando um creator, enfim. É importante você conseguir permitir, fazer com que o tema avance, né? Sim. Porque se ele ainda fosse um tabu, como ele era antes, né? Acho que ia ter mais dificuldade de fazer esse marketing digital, que é tão importante para todas as áreas. E vocês também estão conseguindo agora, finalmente, surfar nesse marketing também, nessa presença, eu acredito que ainda é um grande tabu. Ainda é muito difícil. Quando eu falo, eu sou dona de sex shop, E eu falo sex shop é a palavra pra chocar mesmo. Eu não falo, tem um e-commerce, né? Às vezes eu até falo, trabalho com bem-estar sexual, mas num geral eu falo sex shop mesmo. Aí a pessoa fala, pet shop? Não. Não é pet shop, é sex shop. Daí é pra, entendeu? Então ainda tem esse tabu, mas a gente tá avançando muito, né? Sim, e aí antes de eu fazer a última pergunta, que é justamente sobre essa perspectiva de futuro, de crescimento, o tempo passou rápido, vocês viram, né? Ai, é uma pena, acaba logo. Eu fiquei com uma dúvida antes da última pra Cris, porque ela falou que foi na feira, né, que é uma feira enorme, que é referência, e que saiu frustrada, porque isso não estava no momento, né, o mercado não estava pronto. Hoje você frequenta a feira, você leva a sua marca pra lá, e qual que é a importância, que vocês duas falem também de forma breve, desse tipo de evento, né, se essa é a única, ou se tem outros, tem um calendário aí, né, de eventos para que quem quer melhorar o seu negócio ou conhecer, enfim, falem um pouco dos eventos. Desde 2016 eu participo de todas as feiras, eu não desisti de mim mesma. E, inclusive, você tem um movimento diferente hoje, né, porque as empresas foram se adequando para essa história do bem-estar sexual. Alguns articulistas já dizem que o futuro do mercado erótico é o bem-estar sexual, porque você amplia essa conversa. A sexualidade não é só o erótico, né? Então você acaba ampliando e amplia também o potencial de negócio, porque você inclui o autocuidado, que esse sim é onde a gente fideliza o cliente. Sim. Porque o excitante, o lubrificante são produtos de ocasião. Isso é nicho. E aí, quando a gente vende um sabonete, né, ali você está fidelizando. Então, eu nunca deixei o mercado. A Intime Expo, ela é a única feira do nosso setor no Brasil, né? Mas tem eu costumo participar de muitos congressos da área de sexualidade, porque como a gente está nessa pegada de saúde, a gente tem muito fit com isso, com as médicas, com ginecologistas, com o pessoal de sexualidade mesmo, então a gente participa, e aí é uma agenda gigante por todo o Brasil. Agora, no mundo também tem várias, né? Tem várias. A mais conhecida é a da Alemanha. A Alemanha é o país mais maduro em relação a esse segmento, porque ele está ali antes da guerra, já faz tempo que está falando. Contexto, né? Curioso, isso, né? Assim, pensando culturalmente, porque a gente tem essa visão de que, nossa, o europeu é mais fechado, não gosta tanto de abraço, não gosta tanto de beijo, assim, publicamente. O vibrador, ele vende no mercado, na farmácia, é muito mais tranquilo do que aqui no Brasil. Bem curioso. Exato. A educação mas sexual aqui mas o Brasil, quando o sex shop ele surgiu no Brasil, ele veio com o mesmo formato dos Estados Unidos. Sim. Então, nos Estados Unidos, quando eles levaram a história que ela contou, né, ela era uma aviadora,
uma mulher fora É da a curva. Beth Ushi, né? É, ela que tinha formado essa sex shop para cuidar dos casais. Os Estados Unidos levou a ideia já com o viés da pornografia. Do filme Porque eles adulto. estavam no auge disso. Uhum. E no Brasil chegou nesse formato. Tanto que no início, as sex shops nos Estados Unidos, aqui no Brasil, eram homens que entravam, porque tinha cabininha para se masturbar. Ainda tem umas lá no centro. Então, por isso que tem esse viés, e sem fazer juízo de valor. Porque quando a gente fala de sexualidade, é como ela falou, tem não vários importa. recortes e cada um tem o seu. A minha escolha é uma escolha de a gente caminhar pela educação. Porque eu acho que é só dessa forma que a gente consegue transformar o que a gente realmente pensa sobre a sexualidade humana. Tem um propósito. Porque me Não é incomodava só- isso de associar, por exemplo, a sex shop com uma pessoa muito fetichista. Não, eu quero pessoas normais, né, entre aspas, que trabalham com sexualidade e que têm prazer, né, também. Então, é isso que a Cris falou. A feira que a gente tem hoje é a Intime Expo, que é a maior. E eu também participo desse mesmo movimento. Porque, imagina, para quem tem uma sex shop, o primeiro ponto de contato de uma pessoa que está com problema, ela não vai num terapeuta sexual. Ela entra em contato Verdade. com a sex shop Incrível. para buscar um produtinho para Que vai melhorar resolver, como a se situação dela. Então, ela, em vez de buscar um especialista, às vezes ela não sabe nem qual especialista ela busca. Sim, sim. Então, a gente tem parcerias muito próximas com fisioterapeuta pélvica, com um terapeuta sexual, Isso. para indicar mesmo esse Esse acolhimento. especialista, né? Então, essas são as maiores fontes, assim, né, de conhecimento. Então, depois de ter feito a pós, eu também sempre participo do congresso de sexualidade. Aí a gente fica nesses movimentos, porque os eventos que são fora do nosso nicho, claro que eles têm para agregar para o nosso negócio, mas a maioria das coisas de negócio não se aplica no nosso nicho. Sim. Então, são conhecimentos que às vezes eles vão meio... não encaixam. Então, se eu fizer um curso de marketing digital, eu não vou conseguir usar na minha sex shop. Porque a maioria das coisas não se aplica. Então, você tem que entender mesmo como é que funciona o mercado para conseguir nichar bem, né? Super. Meninas, nossa, eu não poderia ter escolhido melhor esse elenco para falar desse tema. Que Vocês bom. são estudiosas, vocês estão desde a época em que tudo era mato e buscaram essa evolução e buscam. Exato. E por falar em evolução, para a gente fechar, assim, a gente falou aqui no começo da perspectiva de números, né? Nossa, um mercado bilionário, né? Até 2030. Qual que é a perspectiva, assim, do negócio de vocês, né? O que está no roadmap? O que vocês acham que com o crescimento do mercado vocês crescem juntas? E o que vocês estão planejando aí pro curto e médio prazo? No caso da Sofia, a gente vem crescendo agressivamente 50% todos os anos. Esse ano tem sido desafiador, mas ainda assim a gente aponta um crescimento de 30%. E eu acho que a gente retoma o crescimento de 50% para o próximo ano, que é o que a gente tem no nosso pipeline, que a gente, para os 5 anos na frente, que é onde a gente coloca quando a gente faz o nosso plano, né? Então, a gente continua acreditando nesse crescimento agressivo, a gente continua acreditando que falar de bem-estar sexual cada vez mais, ele vai sendo incorporado no nosso dia a dia e as pessoas vão entendendo que faz parte da nossa identidade, né, como ser humano. Então, acho que as coisas vão começar a ficar mais leves. Eu, assim, tenho algumas coisas que ainda preocupam a gente. Não existe educação sexual. Isso seria muito importante, né, para a gente formar essas novas pessoinhas. Sim. Não tem, então é muito importante que esses pais sejam responsáveis também por isso, né? A gente forma uma criança, mas a gente não tem esse olhar, né? A gente só replica aquilo que a gente aprendeu com os nossos pais e que, na verdade, também não aprenderam nada. Então, educação sexual, eu acho que é um eixo, né? E aí a gente entra em outros fóruns, que aí é muito mais embaixo, mas em termos de negócio, eu acho que o mercado ele está preparado para esse crescimento. Tem marcas boas, não é só a Sophie, tem marcas boas e que também estão se reinventando e que estão buscando alternativas. Eu acho que a gente só tem, assim, o futuro do bem-estar sexual é revolucionário mesmo. Eu acho que a gente está no comecinho da onda. A gente está só no comecinho da onda, porque quando a gente fala de bilhões lá em 2032, se a gente for comparar com o mercado de cosméticos, né, de banho, de perfumaria e tal, se a gente fizer, a gente vai ver que ainda é nicho.
É nicho. Sim. Então, eu acho que a gente vai conseguir começar a ampliar essa conversa. Eu aposto nisso, né? É muito específico. Apesar de 2025 estar sendo um ano desafiador, esse segundo semestre já está bem mais animado, bem mais interessante. E por um momento, no final do ano passado, a gente estava se perguntando se, cara, as pessoas ainda estão buscando vibradores, né? Será que toda mulher já não tem? Mas não é uma sensação de bolha. A maioria ainda está buscando o seu primeiro vibrador, está buscando autoconhecimento. Então, a Egalité tem feito entender o que é um clitóris, o orgasmo. Saber como é que funciona, né? É o básico. Então, a Egalité tem feito um movimento muito forte, assim, de buscar a comunidade, de fortalecer a nossa comunidade. Porque foi assim que a gente começou lá no início, produzindo conteúdo a partir de informação, de autoconhecimento, de educação sexual mesmo. E a gente tem reforçado muito isso, tem sido muito legal. Aí as pessoas estão conseguindo se abrir mais, a gente está fazendo encontros, né? A gente já fez alguns encontros, assim, com as seguidoras e tá sendo muito massa. Então, a gente tá voltando muito o nosso negócio para essa comunidade mesmo, para fortalecer essa conversa entre mulheres, que é o que faz sentido pra gente. Muito bom, maravilhosas. Deixem os arrobas de vocês Claro. ou das marcas, enfim. Bom, então a Sophie é It Sophie, oficial, PHIE. A gente bota essas letras, depois a gente se arrepende. Tá ali, ó, tá na tela. It Ai, Sophie, chique. oficial, Love Plan oficial. Pode olhar aqui, ó. E pro seu vou já público. fazer vou fazer um spoiler aqui, que tá nascendo uma outra marca, que é a Bluma. O arroba já existe lá, amo Bluma, BLOOMA, que são de splashes. São fragrâncias que legal. só de banho. E é uma marca também linda, jovem, mas que a gente vai atuar no marketplace para varejo, vai ser bem específica nesse sentido, mas já tá linda a marca. E aí eu vou poder entregar todo esse meu talento de perfumaria nessa marca. Gente, os cheiros são maravilhosos. Não, é olha, eu tô verdade. super curiosa. Você falando aqui do Lubrificante tem que ter, mulher. Eu já fui olhar a me passa- embalagem. Você falou, a embalagem pode ficar na passa cabeça. teu Eu já fui endereço, olhar, eu te mando. lindíssimo, bom gosto. Já vou mandar recebidos Eu vou mandar para de você. Egalité. Eu vou mandar. Olha, isso que eu gosto. Quem sabe já ganha lubrificante, já ganha A um gente faz vibrador, um mix uma e match caixa. aqui, faz uma caixinha pra Amo. vocês. Ai, que chique. Mas, ó, pra quem Obrigada. quiser me acompanhar nas redes, né? Eu sempre brinco, né? Pra quem ainda não me conhece, eu sou a Luana Lumertz. O arroba é Luana Lumertz, ou então tem no YouTube, tem no Instagram. Tô sempre falando sobre sexualidade, review de vibrador, né? A gente é sommelier de lubrificante e vibrador. É um trabalho muito difícil, é muito cansativo. Então, a gente faz esse trabalho. E pra quem quiser abrir também seu negócio, é arroba Prazer E-Commerce. Muito bem, muito obrigada, Imagina, gente, por obrigada a abrirem, vocês. assim, a gente conseguiu falar sobre negócio, sobre empreendedorismo, que é o nosso foco, mas também trouxemos para o humano, sobre essa transformação com o propósito da relação das pessoas e das mulheres, sobretudo, né, com o seu corpo Isso. e com a saúde mental, porque é sobre isso também, Aham. enfim. Muito obrigada mais uma vez, sucesso nas Obrigada. jornadas, nos Eu que lançamentos. agradeço o Obrigada. convite, muito Adorei. obrigada. Obrigada, Amei. até uma próxima. Adorei. Você que nos acompanhou, até o próximo episódio aqui do nosso videocast Terra Meu Negócio. Um beijo, até mais.